Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, na sua intervenção inicial teve a ocasião de expor a circunstância que vivemos na Europa, o facto de estarmos a enfrentar desafios muito complexos, uma vez que todos sabemos que à crise das dívidas soberanas acresceu também um abrandamento económico que trouxe problemas sociais em vários países, nomeadamente com o aumento do desemprego. É, de resto, também a circunstância que vivemos em Portugal. E por isso é importante, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, que a Europa possa conjugar as medidas que vai tomando a propósito do crescimento económico e da criação de emprego, com medidas que, de uma forma mais imediata, possam resolver os desafios de financiamento das economias. Queremos pensar que esta reunião do Conselho Europeu é, pois, importante também para apurar da prossecução destas políticas e destes objetivos. O Sr. Primeiro-Ministro falou no reforço do capital do Banco Europeu de Investimentos e, por via disso, podermos alcançar um maior apoio ao investimento em todo o espaço europeu. Falou na reprogramação dos fundos estruturais, precisamente reprogramando-os para a criação de emprego, e falou também na implementação dos Project Bonds, uma medida também importante para estimular o investimento. E neste mesmo sentido, Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro já aludiu a essa questão, é também muito importante a discussão à volta da definição do próximo quadro financeiro plurianual. Sabemos que, em princípio, haverá até uma cimeira extraordinária em novembro próximo para tratar este assunto, mas queremos que é, de facto, uma matéria importante. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, como também muito bem referiu, e ainda agora, na última resposta, para prosseguirmos este caminho precisamos de estabilização financeira na Europa e precisamos, efetivamente, de aprofundar a União Financeira. Isso é crucial, Sr. Primeiro-Ministro, e é o resultado de muito do trabalho que tem sido feito também no seio da União Europeia e também com a colaboração do Governo português ao longo dos últimos meses. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, ainda aqui hoje não se falou de uma questão que também é importante. Nós sabemos que não há unanimidade em todos os Estados-membros relativamente à introdução de uma taxa sobre as transações financeiras. Mas sabemos que há, pelo menos, o apoio declarado neste momento de 11 países a essa introdução. Sabemos que, por isso mesmo, se pode assumir o mecanismo da cooperação reforçada, que possibilita precisamente a implementação desta medida. E eu perguntava-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se neste contexto estamos ou não estamos em Portugal já em condições de poder avançar também com esta medida no próximo exercício orçamental. E, Sr. Primeiro-Ministro, falando de orçamento, nós sabemos que ele vai ser apresentado ao Parlamento na próxima segunda-feira. Não vamos aqui hoje decalcar todas as medidas que farão parte dessa proposta, que o Sr. Primeiro-Ministro já teve a ocasião de dizer, serão aprovadas em proposta de lei numa reunião do Conselho de Ministros da próxima segunda-feira. Mas nós já conhecemos alguns princípios orientadores da proposta orçamental. E eu queria, Sr. Primeiro-Ministro, em primeiro lugar, realçar o esforço redobrado que é compaginado na proposta do orçamento relativamente à diminuição da despesa pública. Convém lembrar que esse esforço não é um esforço de hoje. Convém lembrar que em 2 anos a despesa pública diminuiu cerca de 11 mil milhões de euros em 2011 e em 2012. Convém lembrar que só este ano rúbricas como, por exemplo, os consumos intermédios tiveram uma poupança de 1.000 milhões de euros. Que este ano, pela primeira vez, embora reclamada há muitos anos, tivemos uma poupança nas rendas de energia de 180 milhões de euros. Ninguém fez. Que já este ano, em 2012, foi possível poupar cerca de 650 milhões de euros com a política do medicamento no Ministério da Saúde. Bem lembrado. E convém também lembrar que, porventura, este ano, as nossas empresas de transportes poderão finalizar o seu exercício operacional de uma forma equilibrada, coisa que nunca tinha sucedido até este momento. E convém lembrar também o esforço que já foi feito em termos de renegociação das parcerias público-privadas
onde já temos uma poupança de 1.348 milhões de euros e onde, tanto quanto se sabe, o orçamento consagrará também uma diminuição de 250 milhões de euros nos encargos com as rentabilidades no próximo ano. Enfim, Sr. Primeiro-Ministro, um esforço que deve acentuar-se, com o qual estamos de acordo, num contexto de grande dificuldade, porque também convém lembrar que é muito difícil diminuir a despesa pública quando, por exemplo, nós temos só com encargos com juros para o próximo ano projetado uma despesa de 7.500 milhões de euros. Sr. Primeiro-Ministro, este será porventura o maior ministério, o ministério que vai consumir mais despesa pública no orçamento do próximo ano. E nós pagamos os juros hoje porque nos endividámos ontem sem fazermos estas contas, Sr. Primeiro-Ministro. Mas outra nota dominante, Sr. Primeiro-Ministro, nós sabemos que se tornou inevitável haver um agravamento fiscal no próximo orçamento. Mas desta bancada, das bancadas da maioria e seguramente também de todos os membros do Governo, há uma preocupação em que esse agravamento possa consagrar princípios de equidade e de justiça na repartição dos sacrifícios. Que neste esforço coletivo que se pede a todo o país, nós possamos pedir um contributo maior a quem tem mais rendimentos e possamos proteger quem tem menos rendimentos. É nesse contexto, de resto, que já no exercício orçamental deste ano, e queremos que se manterá no próximo ano, há uma tributação adicional dos rendimentos mais elevados, quer singulares, quer coletivos. É também nesse contexto que há várias discriminações positivas relativamente a quem tem rendimentos mais baixos. Sr. Primeiro-Ministro, naturalmente esperamos que a proposta do orçamento possa consagrar uma modulação relativamente ao corte de um subsídio na administração pública equivalente àquela que sucedeu ano passado. Como também esperamos que a aplicação de uma sobretaxa extraordinária de 4% possa proteger o salário mínimo nacional. E, Sr. Primeiro-Ministro, também esperamos que, ao contrário do que aconteceu em 2010 e 2011, as pensões mais baixas não sejam congeladas e que, portanto, se mantenha a política que já adotamos este ano de poder proteger essas pessoas que são as mais vulneráveis. E, Sr. Primeiro-Ministro, eu bem sei que não vamos entrar hoje em pormenores da discussão do Orçamento de Estado, mas há uma questão que eu gostava de lhe colocar de uma forma mais concreta. Depois de, em 2012, e em determinadas condições, se ter aprovado o acesso ao subsídio de desemprego por parte dos trabalhadores independentes, eu perguntava-lhe se vai ou não ser possível, no próximo Orçamento de Estado, consagrar o acesso ao subsídio de desemprego de alguns membros de órgãos estatutários que, vulgarmente, serão os gerentes de pequenos negócios, de pequenas empresas, de pequeno comércio, por forma a cobrir uma dificuldade acrescida no momento em que muitas dessas pessoas não têm viabilidade precisamente no prosseguimento desse negócio. É também com medidas destas, Sr. Primeiro-Ministro, e não só com aquelas que de uma forma mais derrotista são apresentadas pelas bancadas da esquerda, que se promove efetivamente o equilíbrio social no nosso país. E, Sr. Primeiro-Ministro, para terminar, dizer-lhe que este esforço que temos que fazer no próximo ano é de facto um esforço de todos e que merece a contribuição de todos. Nós demos nota nas últimas semanas de que o secretário-geral do Partido Socialista, depois de ter dito ao país que só iria anunciar o seu sentido de voto relativamente ao Orçamento de Estado, depois de conhecer a proposta do Orçamento de Estado, uns dias depois veio anunciar o voto contra o Orçamento de Estado, qualquer que fosse o seu conteúdo, Sr. Primeiro-Ministro. Queríamos registar isso com algum lamento. Como queríamos finalmente registar com algum lamento o facto de o secretário-geral do Partido Socialista, que aqui e bem pediu elevação no debate político, mas o facto de ter ontem mesmo, em Paris, produzido declarações de ataque a Portugal e ao governo português e ao caminho que o governo português tem seguido nos últimos meses. Trata-se de um comportamento que não é aceitável do ponto de vista democrático e não tem feito parte da tradição
daquilo que é o exercício das funções públicas em Portugal. Dizer, como disse o Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista, que não percebe como é que o Governo e o Primeiro-Ministro não o acompanham na luta pelo país, como se o Governo e o Primeiro-Ministro não estivessem na dianteira daquilo que é a procura de soluções para resolver os problemas que nos deixaram. De facto, o Sr. Primeiro-Ministro não valoriza o nosso debate. Porque aquilo que se calhar era mais expectável era que nós percebêssemos o que é que efetivamente o Secretário-Geral do Partido Socialista foi dizer ao Presidente Hollande. Foi dizer-lhe o quê? Que está de acordo com as políticas de austeridade que o Presidente Hollande está a incrementar em França? 37 mil milhões de euros, 13 mil do lado da despesa e 24 mil milhões do lado dos impostos? Foi dizer-lhe se concorda ou não com a descida da taxa social única por parte das empresas à custa do aumento por parte dos trabalhadores? Quero terminar, Sr. Deputado. Estas sim, e terminarei, Sra. Presidente, estas sim eram as respostas que o país queria ouvir do contributo do Partido Socialista para o debate que se faz hoje nos governos por esta Europa fora, para que possamos na Europa ter mais crescimento económico e com isso termos mais oportunidades de emprego também, Sr. Primeiro-Ministro.